Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galileia. Deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galileia, no território de Zabulon e Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías: terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galileia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e para os que viviam na região escura da morte, brilhou uma luz. Daí em diante Jesus começou a pregar dizendo: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai, e o seguiram. Jesus andava por toda a Galileia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, caríssimos irmãos e irmãs, também que nos acompanham pelas redes. A primeira leitura de hoje, de Isaías, é uma profecia. Profecia é algo que Deus fala pela boca do profeta, mesmo que demore, mas que vai se cumprir. A diferença dessa profecia até Jesus dá de 600 a 700 anos. Deus é lento, espera, mas Ele conduz a história. Isso para nós é uma segurança. Gente, tem gente que acha que está servindo um cara fortinho que vai nos dar uma de mão, né? Uma mãozinha aqui. Igual você vai carregar uma mesa, e aí Deus seria o cara que pega de um lado e você do outro. Não. Quem vocês estão servindo é o Senhor do universo, que criou tudo do nada e mantém num ato só a existência de tudo. Isso quer dizer que se Deus quiser, você não vai querer, Ele poderia me fazer desaparecer, vocês nunca nem lembrar de mim. Por isso que Ele guia a história, apesar do livre-arbítrio. Que interessante, né? Os santos dizem que até os demônios dão glória a Deus. Quantas pessoas são santas, porque os demônios instruíram, incentivaram pessoas a perseguir e a matar. E no final das contas, a pessoa se tornou santa. Então Deus conduz a história. E aqui ele diz: o povo andava na escuridão, viu uma grande luz para os que habitavam nas sombras da morte. Gente, todo ser humano não consegue por si só conhecer nem a si mesmo, menos ainda sua origem e seu fim. Todo mundo que está nessa vida, aqui em Bom Jesus, por exemplo, que não vem à missa, que não reza, que está preocupado só em juntar dinheiro, trabalho, bem-estar, são pessoas que vivem totalmente na escuridão. Pensa você num breu, esbarrando nas coisas.
sem sentido nenhum. A vida não tem sentido sem a luz de Cristo. Ah, padre, eu não acho que é bem assim. Gente, pelo amor de Deus, 2 neurônios e um mataburro no meio é suficiente para você ver isso. Primeiro, quando você é criança, você depende dos pais para tudo. Na adolescência você fica frustrado, você não pode fazer o que você queria. Começa na faculdade, um pouco mais na idade adulta, jovem, não tem dinheiro nenhum, tem que estudar, o pai tem que manter, ou então quem não consegue tem que trabalhar e estudar. Começa a trabalhar, você não consegue ainda ter um sucesso profissional, demora. Quando tem, hoje tem muitos que nem nunca tem. Cresce um pouquinho, você começa a ficar melhorzinho, você começa a perder quem você ama. Vô, vó, tio, até depois pai, mãe. Aí na hora que você está ali mais ou menos, começa a perder saúde. Para quem tem beleza, por isso que eu falo, quem é feio é vantagem. Já passa direto, sem trauma nenhum, da feiura para feiura. É mais traumatizante da beleza para feiura, não é? No final, tudo vai ser feio que amarga no final da vida. Maracujá de gaveta. Se não, morre antes, que é pior ainda, que você vai ter que depois ter a vida já preparada. Perder a saúde. Aí, quem está lá fora, igual barata tonta, só juntando dinheiro, o capeta arrebenta, entra nos filhos, os filhos ficam com raiva do pai, quer matar o pai, casa mal, separa, os filhos vêm para a casa dos avós, e aí vai todo aquele. E depois você morre, no final da vida, sem esperança, sem fortaleza para aguentar o sofrimento, sem nada, sem fé, sem nada. Que sentido tem essa vida sem Deus? Me pergunto, é difícil de entender isso ou não? Essa vida não tem sentido nenhum sem a luz de Cristo. É Cristo que me ilumina. Primeiro, que eu tenho uma alma. Quando eu falo Cristo, envolve o seu corpo, que é a igreja. A igreja é o corpo de Cristo, corpo místico, né? Então a igreja nos ensina que eu tenho uma alma espiritual. Por isso que pessoas que têm dinheiro, saúde, beleza, suicidam. O que cai por terra, eu já falei nas outras homilias, uma vez um senhor espírita disse: como assim que você não acredita na reencarnação? Se tem gente que nasce pobre, com doença, e outro nasce saudável e rico, eles têm que trocar depois. Eu disse: olha, a sua teoria está errada, porque eu conheço muita gente que é rica, saudável, que suicida, e muita gente que é pobre, com doença, com deficiência, que são felizes. Eu até falei que eu atendi uma vez na usina, quando eu atendia em Séries, a usina do Carmo do Rio Verde. Os cortadores de cana na época, 2007, 2008, no podãozão, cortador de cana que desmaiava, lá é muito quente, mas muito mais, aqui já é quente, lá é mais quente, que desmaiava quando trabalhava, e eu pensei, deve ter um monte de gente que suicida, que já está com o podão na mão, faz assim, né? Nenhum. Perguntei vários cortadores de cana, ninguém conhecia nenhum. Enquanto eu tenho amigos, um amigo meu, que deu um tiro no peito, saudável, de família rica, tantos outros casos. Então, na verdade, por isso que vem a segunda parte, a luz, e depois vem: fizestes crescer a alegria e aumentaste a felicidade. Também não existe felicidade fora de Deus. Não existe concorrência. Ah, padre, eu conheço gente. Sim, mas vai durar até quando? Até a primeira perda? A primeira doença grave? Primeiro acidente? Como é que você vai ter? Eu já atendi muitos casos de pessoas morrendo para dar unção dos enfermos. Uma pessoa que está morrendo com Deus é uma coisa. Quem está morrendo sem Deus é outra coisa completamente diferente. Completamente diferente. A pessoa que tem Deus, eu já contei aqui, mas eu nunca lembro o nome da bendita, da monja carmelita argentina que teve câncer, não queria nem tomar remédio para dor,
e que tinha alegria no meio da dor. Tanto é que tem uma foto dela belíssima antes de morrer, sorrindo. Sorrindo mesmo com a dor. Deus faz feliz quem Ele quer, porque a felicidade é um dom de Deus, é um denominador comum em todo ser humano. Todo mundo quer ser feliz para chegar até Ele. Você nunca vai ser feliz no seu carrão. Você compra um carrão, passa um tempo, já está lá querendo comprar outro, né? Viaja, quantas pessoas já vi viajando para fora, Maldivas, e depois chega aqui já brigando um com o outro. Ah, eu não queria trabalhar não, eu queria continuar. Não, gente, a felicidade não está no prazer e na vida boa. A felicidade está na capacidade que você tem de sofrer por amor. Quando você sofre por amor, você acaba recebendo a felicidade como dom. Eu disse outro dia que quando eu deixei de atender como médico para ser padre, eu não vim para ser padre porque eu gosto de ser padre. No sentido, calma. Por exemplo, eu não gosto de vestir essas roupaiadas e ficar suando. Não gosto. Eu tenho dificuldade de vestir roupa de padre, porque a vida inteira eu usei aqui aberto. Eu tenho uma alergia aqui atrás. Ficar suspeito. Todo mundo olha para a vida do padre. Se eu viajar, olha lá o seu dinheiro do dízimo lá, ó. Compra um carro lá para a paróquia, isso é dinheiro, né? Entra mulher, está de rolo. Entra homem, está de rolo. Você acha que é bom isso? Não é. Eu trabalhava até sexta-feira, a minha intenção era trabalhar até quinta. Padre não tem hora, né? Toda hora chama, ou para uma exéquia, ou para unção. Você sabe que a unção tem que sair. Tem a missa à noite, aí tem que tomar um café lá na comunidade, aí no outro dia tem missa cedo, sábado, domingo, eu não fico mais com a minha família domingo há muito tempo, raramente, acabou o domingo que eu gostava de ir na missa cedo, ficar com a família. Ah, então por que o senhor é padre? Porque Deus me chamou. Agora eu falo uma coisa, quando Deus falou para Abraão, sai da sua terra e vai, você acha que Abraão ia gostar, e estava rico lá, cheio de coisa, de pegar os negócios pelas costas e ir para o meio do deserto? Vocês aí, mãe de família, vocês gostam de cozinhar todo dia? Lavar o banheiro que os homens sujam, lá tudo? Ai, que delícia, que vaso mais delicioso para limpar. Todo sujo. É gostoso? Agora eu pergunto, uma mãe de família, uma esposa, que faz por amor, mesmo não gostando, é feliz ou não é? Tem um padre famoso, inclusive ele é o diretor espiritual do Dom José Aparecido, Padre Rafael. Padre Rafael conta o seguinte, que ele cresceu achando que a mãe dele era doida, porque ela comia só o pé do frango, ou a cabeça de vez em quando sobrava. Quando ele chegou na adolescência, ele chegou no pai dele e falou, minha mãe não é normal, pai, ela só come esses pedaços que não tem nada. E o pai dele disse assim, meu filho, eu acho que você não entendeu nada. Ela o quê? A sua mãe cozinha, não é? Para você, é. Depois ela come o pé do frango, não é? É. Você come o quê? A coxa, o peito. Depois sua mãe lava os pratos, não é? Lava. Aí ele diz assim, pois é, quanto tempo dura seu prazer comendo a coxa? Ah, não sei, pai, tá engolindo, né? Menos de 1 minuto. Quem é guloso aí, que nem mastiga para engolir, tem um desses aí? Levanta a mão, tô brincando. Eu também como rápido, viu? Na época do plantão, quem comia devagar é quem estava querendo, estava com preguiça. Aí ele falou, menos de 1 minuto. Aí ele disse assim, sua mãe descobriu uma coisa que você vai ter que aprender. O quê? Quando ela cozinha para você e deixa o melhor pedaço para você, e depois lava o seu prato,
A felicidade que ela ganha do alto dura para sempre. Você come igual um porco, depois, logo depois, quer comer de novo. Não é assim? Ela não. Ela está alegre de ter te feito quem ela ama feliz. Entenderam a diferença? A felicidade é um dom de quem se sacrifica por amor. Se eu for no Araújo Jorge agora e ver as mães que estão lá, que amam os filhos, no corredor do Araújo Jorge, eu falar assim: eu estou pagando um dia no hotel 5 estrelas para vocês, mães. Nós vamos colocar os outros acompanhantes aí. Eu duvido que uma mãe que ama vai aceitar. Duvido. Tem mãe que é mala, né? Vai. Mas mãe que ama, porque ela sente alegria em servir no meio da dor. Então, felicidade. Quem que ensina isso? Cristo. Porque quem não tem Jesus, gente, quem não tem a luz, é a pessoa que não quer perder nada. É o primeiro que vai lá na frente para comer o melhor pedaço, que não aceita. Eu já vi gente que ganha 200 mil reais por mês, cobrar um X salada de uma pessoa que ele pagou 3 semanas depois, que custa 20, na época custava 20 reais. O que um cara que ganha 200 mil vai cobrar um X salada que pagou para um amigo, depois de um pouco tempo? O que isso vai mudar a vida dele? Mas é porque ele não tem a luz, ele não pode perder nada, é sempre horizontal. Agora, com essas duas coisas, luz e felicidade, você consegue entender o Evangelho. Olha então que a igreja é muito sábia. Olha só, Jesus está passando no Mar da Galileia. A Galileia era a região mais cheia de estrangeiro, pagão, muita confusão. A luz entrou ali. Geralmente a luz vem numa crise. Muitos de nós temos um encontro pessoal com Jesus numa crise. Uma crise interior, depressão, perda de alguém. Então, geralmente também pode ser, claro, uma pessoa que é humilde, que se abre à verdade. Mas Jesus passou no Mar da Galileia. Simão, chamado Pedro, e seu irmão André estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse: segui-me, eu farei de vós pescadores dos homens. Eles imediatamente deixaram as redes. Uai, um estranho chega ali e eles largam tudo? Olha os outros aqui. Tiago e Zebedeu e seu irmão estavam na barca com o pai, consertando as redes. Jesus os chamou e eles imediatamente deixaram a barca e o pai. Por quê, hein? Porque provavelmente Jesus, que tem a natureza humana, 100% humano, mas tem em si a natureza divina, 100% divino, quando Jesus chegou, houve uma luz na alma dos apóstolos, que deu sentido a todo o sofrimento deles, e infundiu uma alegria sem fim, mesmo com a pesca ruim, mesmo o sofrimento. Por isso que eles largaram tudo. Quem tem um encontro pessoal com Jesus, larga tudo, porque só Ele faz feliz, só Ele dá sentido à sua vida. Só Ele, mais ninguém. Por isso os apóstolos imediatamente deixaram tudo. Deixem de pescar peixes. São Jerônimo, que traduziu a Bíblia para o latim, ele dizia que os peixes são pescados e morrem, tirados da água. Nós somos pescados para a vida eterna, né? A pesca de Cristo é para te dar a vida eterna. Onde mais tem vida eterna lá fora, gente? Onde mais? Não existe. João capítulo 6. Jesus fala da Eucaristia, do corpo, do sangue. Todo mundo começa a vazar. Jesus fala para os apóstolos: vocês querem ir embora também? O que Pedro fala? Aonde iremos, Senhor? Só Tu tens palavras de vida eterna. Então guardem isso, não tem concorrência aqui. Não existe. Ninguém consegue fazer o que Cristo faz. Iluminar não é desprezar seu passado, mesmo que você tenha sido abusado na infância ou abusada.
A primeira coisa que vem na mente é: por que Deus não me defendeu? Essa é uma discussão longa. O mal não é criado por Deus, é a ausência de Deus. É a pessoa que dá as costas para Deus através do livre-arbítrio da vontade. Ou seja, quem te abusou foi quem deu as costas para Deus. E se Deus nos deu o livre-arbítrio, Ele não pode tirar as consequências. Se eu bebo até cair e vou num carro e tem uma criancinha de 3 anos na calçada, bela, filho único, e o meu carro vai em direção, Deus não pode parar o carro, porque senão geraria uma incoerência no que Ele fez. Ah, então, padre, o que adianta então? Adianta que Deus tira um bem de todo o mal daqueles que rezam. Então, se você foi abusado e hoje tem um encontro com Jesus, não revoltem com Jesus. Naquele momento, Jesus sangrava na cruz por você. E hoje, Ele pode te dar a felicidade maior do que quem não foi abusado e te dar a vida eterna. Porque você sofreu aquilo, Deus é condescendente com você. Então, Jesus ilumina toda a sua história. Mesmo os traumas mais pesados da infância ganham sentido quando Jesus te ilumina. Quando você é capaz de oferecer aquela dor. E depois você ainda pode ser usada para salvar outras almas, né, que estão feridas. Então não esqueçam disso. Só Jesus dá sentido a toda a sua vida. E para terminar, nós temos aqui a segunda leitura, em que São Paulo exorta os coríntios a não se dividirem. Irmãos, eu vos exorto a que sejais todos concordes. Gente, como é que nós vamos concordar uns com os outros? Em que? Nós somos obrigados a concordar na fé e na moral que a igreja ensina. Eu não estou aqui para falar o que a minha cabeça pensa e a igreja não ensina. Mas por que tem muita gente no meio da igreja que está nas pastorais há 10, 15, 20 anos e começa a falar: eu não concordo com o padre, essa postura, esse pensamento dele, o outro padre era assim, esse padre não é assado. Quem são essas pessoas? São pessoas que participam de pastorais, mas faltam à missa dominical. Matar a missa domingo é mais grave que matar um ser humano. São pessoas que não confessam frequentemente. São pessoas que não rezam nem um terço todo dia. São pessoas que não leem a Bíblia. São pessoas que não fazem adoração. Essas pessoas são canais de divisão na paróquia, na igreja e no mundo. Essas pessoas, primeiro, se quiserem concordar com o padre na fé e na moral, precisam converter-se. Ah, mas participa de um monte pastoral? Sim, mas não se converteu ainda. Missa dominical é o mínimo de um cristão. O mínimo. O mínimo do mínimo do mínimo do mínimo. Quem não vai à missa dominical nem pode se dizer cristão direito. Quem não reza um terço, uma Bíblia, nada. Quem não tem vida de oração e quem não é caridoso. Depois eu vou falar do dízimo e de ajudar os pobres. Uma das coisas que a gente é muito vítima hoje é: eu defendo, por exemplo, a questão política, a vida, contra o aborto, contra ideologias contra a família, corrupção, marxismo e assim por diante. Aí todo mundo taxa que é de direita, de esquerda. Não, isso é questão moral. Nós temos que, injustiça, prisão injusta, prisão sem processo, isso é normal? Isso não é normal. Ah, mas isso, se você se dói com isso, é porque você não se converteu ainda. Porque são os valores mais importantes que os cristãos têm que lutar: liberdade, expressão, justiça, vida, família. Mas aí tem sempre alguém para disseminar a divisão. Não, é porque ele é de tal partido. Vai ver se eu tenho alguma afiliação partidária. Vai ver se eu participo de alguma coisa de comício. O que eu estou preocupado é com seus filhos amanhã, com um monte de lei que obrigam eles a fazerem coisas anticristãs. Isso eu estou preocupado. Entenderam? E se você rezar um pouquinho, você vai ver que a minha preocupação é fé e moral. Então parem de querer dividir. Antes de qualquer coisa,
Peça a Deus a conversão, para que você possa, sim, ser concordes em tudo que Cristo e a igreja ensina. Eu não estou aqui. Agora, é claro, né? Eu já falei outros dias. Tem coisas que eu posso opinar, que outros padres podem divergir. Por exemplo, eu não gosto de jiló. Um outro padre pode gostar de jiló. Eu não gosto de quiabo. Um outro padre pode gostar de quiabo. Não é verdade? O que mais que pode? Sei lá. Agora, na fé e na moral, não pode haver divergência. Claro que existem coisas que a própria igreja dá opção também, que são as duas coisas moralmente aceitas. Aí tudo bem. Aí um padre pode opinar. Mas aquilo que a igreja diz e que não abre mão, nós não podemos opinar. O que vocês podem fazer, padre, onde está isso no catecismo, nos documentos? Aí eu vou te mostrar. Não sou eu. Como aconteceu recentemente, que alguém perguntou de uma instituição que a igreja proíbe. A igreja proíbe, está lá o documento. Eu não posso mudar nada. Ponto. O que vocês querem que eu... Gente, o que vai mudar? Imagina, por exemplo, se eu viesse aqui e falasse só o que vocês gostam. Para que serve pastor? É melhor eu ir para casa e cuidar da minha vida, ué. Concorda comigo ou não? Não é o que eu penso. É claro que eu quero o bem de vocês. Mas se vocês me perguntarem uma coisa, na hora eu vou responder. Isso a igreja permite, isso a igreja não permite. Não é a minha opinião. Entendeu? Pronto. Agora, isso é porque eu estou indo contra vocês? Não. O pai que corrige é contra o filho? Qual pai que ama mais? O pai que está corrigindo ou que põe um PlayStation, um computador no quarto e fala, vai para lá. É o pai que corrige. Eu tenho certeza que ama mais. Então, quando eu corrijo, é por amor, não é por raiva, ou porque eu estou indo contra você. Pelo contrário, era muito mais fácil, gente. Pensa comigo. Eu comer um bolinho na casa de vocês, e vocês fazem o que quiser, e janta na casa de amanhã toca o barrigão aqui, todo mundo, só love, mas vamos todo mundo para o inferno. Todo mundo. Eu prefiro pagar o preço de falar a verdade, pelo seu bem, e esperar que você vai me ouvir, porque não é a minha opinião. O que for, claro, o que for possível pela igreja, eu vou dizer que as duas coisas são possíveis. O que não for possível, eu vou dizer que não é possível. Então, se alguém disser que é uma opinião pessoal minha, manda vir falar comigo, porque eu vou mostrar que não é. Tudo bem? Vocês vão ficar bravinhos quando eu corrigir vocês? Não? Vocês vão ver que é por amor? Está vendo um monte de coraçãozinho saindo de mim aqui? Que Nossa Senhora nos dê a unidade na verdade. Não existe unidade sem verdade, tá bom? Somos unidos na verdade, no amor. Unidos, sempre, até a morte. Assim seja. Amém.